Há 3 meses, recebi um caso que me fez reconsiderar minha atitude em relação a histórias comuns de pesca. Quando um colega do escritório editorial local me contou sobre as botas que havia encontrado no rio, pensei, bem, qual é o problema? Apenas mais um acidente na água, mas quanto mais me aprofundava, mais percebia. Essa história é sobre como um movimento precipitado pode mudar o destino de dezenas de pessoas. Viktor Semenovich Kravchenko, 53 anos de idade, trabalhava como torneiro em uma fábrica local há mais de 20 anos. Seus colegas o conheciam como um homem calmo e confiável que nunca levantava a voz e sempre ajudava. Depois de seu turno, ele sempre passava na loja para comprar pão para sua esposa Galina, que trabalhava em um jardim de infância. Nos fins de semana, eles cuidavam juntos de uma pequena horta perto de casa. A única paixão de Viktor era a pesca. Não a empolgação de perseguir uma grande captura, mas o processo, o silêncio da margem da manhã, o fluxo lento do rio, a oportunidade de ficar sozinho com seus pensamentos. Ele disse à sua esposa que a pesca o fazia se sentir verdadeiramente vivo. Galina sempre brincava com suas capturas modestas, mas entendia que essa era sua maneira de encontrar paz em um mundo agitado. Aquela noite de abril não foi diferente de muitas outras. Viktor reuniu seu equipamento rudimentar, uma velha vara de pescar que lhe servira por 10 anos, uma mochila esfarrapada com uma garrafa térmica e sanduíches. Galina, como sempre, estava preocupada com a pesca noturna, mas o marido lhe garantiu que o local era comprovado, pois ele já havia estado lá dezenas de vezes. Ele prometeu voltar na hora do almoço do dia seguinte com uma boa pescaria. Quando cheguei ao local onde Viktor estava pescando, fiquei impressionado com sua calma enganosa. Uma ampla margem coberta de pequenos seixos, o fluxo calmo do rio, que nesse lugar faz uma curva suave, um lugar ideal para uma pesca comedida. Os pescadores locais me disseram que a mordida é muito boa aqui, especialmente à noite. Muitos ficaram aqui até de manhã, ninguém viu nada de perigoso nisso, mas o que parecia ser uma vantagem teve uma pegadinha. O rio nesse lugar tem um caráter traiçoeiro. O fundo cai abruptamente a cerca de 5 metros da margem, e a correnteza, apesar de sua aparente lentidão, é bastante forte. Os veteranos sabiam dessa peculiaridade, mas Viktor, aparentemente, subestimou o perigo. Pelo menos é isso que a investigação sugere. Na manhã do dia 12 de abril, Galina ficou preocupada. Seu marido não atendia ao telefone e deveria ter retornado na hora do almoço. À noite, ela entrou em contato com a polícia. A busca começou cedo no dia seguinte. Conversei com o sargento Mikhail Petrov, que liderou a operação. Ele me disse que a primeira coisa que encontraram na praia foram as botas de borracha de Viktor, que estavam bem arrumadas. As botas estavam perto do local onde ficava o acampamento improvisado dos pescadores. A garrafa térmica estava pela metade, a mochila estava bem fechada, a vara de pescar estava caída na margem. Tudo parecia como se o homem tivesse acabado de sair por um momento e estivesse prestes a voltar. Não havia sinais de luta, pânico ou pressa. Até mesmo a jaqueta estava cuidadosamente dobrada ao lado da mochila. Essa estranha ordem da cena forçou os investigadores a apresentar várias versões. A primeira e mais provável é que Viktor decidiu tomar banho ou se lavar no rio depois de uma noite na praia. Para fazer isso, ele tirou as botas e possivelmente outras roupas também. Mas ele havia subestimado a força da correnteza e a profundidade. A versão parecia lógica, mas não explicava por que um pescador experiente decidiu tomar tal atitude. A segunda versão, que a polícia considerou, era mais sinistra. Não havia testemunhas naquela manhã, mas teoricamente, alguém poderia ter forçado Viktor a se despir e entrar na água. No entanto, essa versão não foi confirmada. O pescador não tinha coisas valiosas que valessem a pena ser roubadas, e inimigos pessoais, de acordo com parentes, também não foram observados. O corpo de Viktor foi encontrado 5 dias depois, rio abaixo, a quase 10 quilômetros do local onde ele estava pescando. Um exame pericial mostrou que a morte foi causada por afogamento e não foram encontrados sinais de violência. Isso confirmou a versão principal da investigação, um acidente na água. Mas para a família e os amigos, essa explicação parecia insuficiente. Quando conheci Galina Kravchenko, já haviam se passado 2 meses desde a tragédia. Ela concordou em falar comigo, porque, segundo ela, queria que as pessoas soubessem que seu marido era um homem cuidadoso. Viktor nunca entraria na água só por diversão, disse ela, segurando a fotografia dele nas mãos.
Ele raramente tomava banho, mesmo no verão, sempre tomando muito cuidado com a água. Essas palavras me fizeram examinar mais a fundo o arquivo do caso. Revisei os depoimentos das testemunhas, estudei os documentos médicos, conversei com os colegas de trabalho de Victor. Aos poucos, foi se formando o retrato de um homem realmente cauteloso, não inclinado a ações precipitadas, o que poderia tê-lo feito agir de forma diferente naquele momento. A pista veio inesperadamente quando eu estava conversando com Anatoly Sidorenko, um pescador que conhecia aqueles lugares melhor do que ninguém. Ele me disse que o rio daquele lugar tinha uma peculiaridade insidiosa. Às vezes, a correnteza arrastava a margem e grandes pedaços de terra caíam na água. Talvez, sugeriu Anatoly, Victor estivesse muito perto da margem e a terra simplesmente saísse de debaixo de seus pés. Essa teoria explicava muitas coisas. Se Victor tivesse se encontrado de repente na água, ele poderia ter tentado sair, mas a forte correnteza e a água fria de abril rapidamente lhe tiraram as forças. Ele poderia ter tirado as botas quando já estava na água. Elas só o impediriam de nadar. Mas era impossível provar essa versão. A margem havia mudado com o tempo. O funeral de Victor reuniu todos que o conheciam, colegas da fábrica, vizinhos, amigos pescadores, todos vieram se despedir do homem que não havia feito mal a ninguém. Galina me disse que o que mais a impressionou foi o número de pessoas para as quais seu marido era importante. Eu não sabia que ele havia ajudado tantas pessoas, disse ela. No velório, pessoas completamente estranhas vieram até mim e me contaram como Victor as havia ajudado em um momento de necessidade. Após o funeral, não consegui me livrar da sensação de subestimação por um longo tempo. Não porque eu suspeitasse de algum mistério no caso, mas porque a morte de um homem bom sempre parece particularmente injusta. Victor não estava em busca de aventura, não estava correndo riscos por causa da adrenalina. Ele só queria ficar sozinho, na margem do rio, pensar na vida e talvez pescar alguns peixes para o jantar. Essa história me fez olhar para coisas familiares de uma nova maneira. Quantas vezes fazemos coisas comuns sem pensar nas possíveis consequências? Atravessar a rua sem olhar, andar em calçadas escorregadias, ignorar as regras de segurança. Victor também estava fazendo o que já havia feito muitas vezes antes, pescando em uma praia conhecida. Mas às vezes, a familiaridade é enganosa. Galina continua morando na mesma casa, cuidando da horta que criaram juntos. Ela me disse que às vezes parece que Victor está voltando da pesca, como tem feito durante todos esses anos. Sua caneca favorita ainda está na cozinha. A jaqueta que ele usava para trabalhar está pendurada no corredor. Não posso jogar fora, ela explica. As coisas dele têm que ficar na casa. A fábrica onde Victor trabalhava instalou uma placa comemorativa com seu nome. Os colegas arrecadaram dinheiro para uma pequena bolsa de estudos para crianças de famílias de baixa renda. Victor sempre ajudou aqueles que precisavam de apoio. Isso se tornou seu verdadeiro monumento. Não um monumento de mármore, mas um monumento vivo, que ajudava as pessoas como ele mesmo se ajudava. Os pescadores locais agora são mais cuidadosos ao escolherem seus pontos de pesca noturna. A história de Victor tornou-se um alerta para aqueles que, como ele, gostam de passar o tempo perto da água. Na margem onde ele foi encontrado, um dos pescadores ergueu uma pequena cruz de madeira. Não há nenhuma inscrição nela, mas todos os moradores locais sabem de quem ela é a memória. Sempre penso no que poderia ter mudado o curso dos acontecimentos naquela noite de abril. Talvez, se Victor tivesse escolhido um local de pesca diferente, ou se ele não tivesse passado a noite, mas voltado para casa no fim da tarde. Mas essas perguntas não têm resposta. A vida é feita de milhares de pequenas decisões, e não podemos prever qual delas será fatal. Ao trabalhar nessa história, percebi que a tragédia não está apenas na morte de uma boa pessoa. A tragédia é o fato de ela ter sido tão acidental, tão evitável. Victor não realizou atos heróicos ou desafiou o destino. Ele apenas levava uma vida comum de um homem comum. Trabalhava, amava sua esposa, pescava nos finais de semana. E isso foi o suficiente para deixar uma marca no coração de muitas pessoas. Hoje, quando vejo pescadores na margem do rio, sempre me lembro de Viktor Kravchenko. Não porque tenha medo de que a tragédia se repita, mas porque sua história me fez lembrar da fragilidade da vida humana e de como é importante valorizar cada dia comum. Afinal, não sabemos qual deles pode ser o último. Essa história também mudou minha atitude em relação às pessoas próximas a mim. Agora tento falar com mais frequência sobre meus sentimentos e não adiar conversas importantes para mais tarde.
Porque Victor também planejou muitas coisas. Ele queria reformar sua dacha, ir ao mar com sua esposa, ensinar seu neto, que ainda não havia nascido, a pescar. Todos esses planos não foram realizados. Galina me disse recentemente que às vezes sonha com seu marido. Ele chega em casa depois de pescar, satisfeito e calmo, coloca um balde de peixe na cozinha e diz: "Galha, veja que pescaria." Ela acorda e percebe que foi um sonho. Mas esses sonhos a ajudam a se lembrar de Victor não morto, mas vivo, como ele foi durante toda a vida deles juntos. A história de Viktor Kravchenko é uma história sobre o fato de que cada um de nós pode, a qualquer momento, tornar-se o herói da memória de outra pessoa. Sobre o fato de que as pessoas mais comuns, muitas vezes, se tornam as mais importantes na vida daqueles que as cercam, e que a morte não é apenas o fim da vida, mas também o início da memória. A memória de alguém que estava lá e tornou o mundo um pouco melhor pelo simples fato de estar lá. Há um mês, fui pela última vez à praia onde Victor estava pescando. Fiquei ali, onde suas botas foram encontradas. Escutei o som da água e pensei que a morte não é o fim da história, mas sua continuação no coração daqueles que ficaram. Viktor Kravchenko morreu, mas sua bondade continua viva nas pessoas que ele ajudou. Seu amor vive no coração de Galina. Sua memória continua viva nesta história. Às vezes, as lições mais importantes da vida nos são ensinadas pelas pessoas mais comuns. Victor me ensinou que o heroísmo não é necessariamente um feito. Às vezes, heroísmo é apenas ser uma boa pessoa todos os dias, ajudar as pessoas ao seu redor, amar sua família e encontrar alegria nas coisas simples. Há milhares de heróis assim entre nós, mas só os notamos quando eles se vão. Um mês após o funeral, recebi uma ligação de Sergei Mikhailovich Tokarev, irmão de Victor. Sua voz tremia de emoção quando ele me disse que havia encontrado algo nos pertences de seu falecido irmão que poderia esclarecer o que havia acontecido. "Venha e veja", disse ele. "Acho que você deveria ver." Eu não poderia imaginar que essa descoberta me faria repensar toda a história. Sergei morava em um bairro vizinho e trabalhava como motorista de ônibus. Os irmãos não se viam com frequência, uma vez por mês, nos grandes feriados. O relacionamento deles era bom, mas cada um vivia sua própria vida. Após a morte de Victor, foi Sergei quem cuidou da papelada, ajudou Galina a organizar as coisas do marido. E então, entre os papéis antigos, ele encontrou um caderno que virou minha compreensão dos acontecimentos de cabeça para baixo. O caderno era o mais comum, um caderno fino e quadrado, comprado no quiosque mais próximo. Victor fazia anotações sobre a pesca, quando, onde, o que ele pescava, como estava o tempo. Mas os últimos registros eram bem diferentes. Ali, ele escreveu sobre sonhos estranhos, que começaram a atormentá-lo um mês antes de sua morte. Sonhos de água, de afogamento, de vozes que o chamavam da outra margem. O mesmo sonho novamente. Escreveu Victor 15 dias antes da tragédia. "Estou de pé na praia e alguém me chama da água. A voz é familiar, mas não consigo entender de quem. Quero entrar, mas estou com medo. Acordo com um suor frio. Galha pergunta o que aconteceu, mas como explicar? Ela vai achar que estou ficando louco." Essas linhas me fizeram dar uma nova olhada nos últimos dias da vida de Victor. Galina confirmou que seu marido estava de fato dormindo mal ultimamente. Ele estava se revirando, chorando durante o sono e acordando no meio da noite. Ela atribuiu o fato ao cansaço no trabalho. A fábrica estava mudando para um novo equipamento. Todos tinham que fazer um novo treinamento. Estavam nervosos. Ele disse que estava apenas cansado. Ela me contou: "Eu me ofereci para tirar férias, para ir ao mar, mas ele me dispensou. Ele disse que pescar era o melhor feriado." Havia outro registro no caderno, feito 3 dias antes da noite fatídica. "O sonho se repete todas as noites. Agora vejo o rosto de quem está chamando. É meu pai. Ele morreu há 5 anos, mas no sonho ele parece jovem, como em minha infância. Ele está de pé na água até os joelhos, acenando com a mão. Ele diz: 'Vitya, venha aqui. Estou esperando por você.' Acordei com vontade de ir ao rio. O que está acontecendo comigo?" Essa gravação abriu diante de mim uma nova possibilidade de entender a tragédia. Talvez Victor não estivesse caminhando para a água por acaso. Talvez ele estivesse sendo levado por algo mais do que um simples descuido. Decidi descobrir mais sobre os últimos dias de sua vida, conversar com aqueles que o viram antes de morrer, e descobri detalhes que antes pareciam insignificantes.
Maria Petrovna Volkova, uma vizinha de Kravchenko, contou-me que uma semana antes da tragédia, encontrou Victor perto de casa, de manhã cedo. Ele estava do lado de fora, apenas com os chinelos e o pijama, olhando para o rio. Eu o chamei e perguntei o que havia de errado, lembrou a mulher. Ele estremeceu, como se estivesse acordado, e olhou para mim surpreso. Disse que tinha saído para tomar um pouco de ar, mas era estranho. Estava frio lá fora e ele nem estava com frio. O colega de trabalho de Victor, Nikolai Petrovich Semyonov, também notou mudanças no comportamento de seu amigo. Na última semana, ele estava meio desligado, disse-me o torneiro. No almoço, ele se sentava em silêncio, olhando pela janela. E nossa janela dá para o rio. Eu brinquei. Vitek, o peixe está chamando? E ele respondeu seriamente. Sim, está. Eu não prestei muita atenção na hora. Achei que estava apenas cansado. Esses testemunhos começaram a formar um quadro. Victor estava em algum tipo de estado especial nos últimos dias de sua vida. Os psicólogos chamam isso de visões antes da morte, um fenômeno em que as pessoas, antes de morrer, começam a ver ou ouvir parentes falecidos que parecem chamá-las. Mas será que isso significava que Victor estava caminhando conscientemente para a morte? Decidi consultar a doutora Helena Viktorovna Sokolova, uma psiquiatra que estuda esses estados. Ela me explicou que as visões antes da morte são de fato um fenômeno real, descrito na literatura médica. No entanto, enfatizou ela, isso não significa que a pessoa necessariamente morrerá. Às vezes, essas visões podem ser um sinal de estresse grave, depressão ou até mesmo doença física. A doutora Sokolova sugeriu que Victor poderia estar em um estado em que a linha entre o sonho e a realidade fica embaçada. Se ele estivesse realmente sonhando com água todas as noites, isso poderia ter afetado seu comportamento na realidade, explicou ela. Em um estado de meio sonho, ou sob a influência de imagens intrusivas, uma pessoa pode fazer coisas que nunca faria em um estado normal. Essa teoria explicava muita coisa. Talvez Victor não tivesse planejado entrar na água naquela noite. Talvez ele estivesse apenas sentado na margem, pescando, e depois cochilou. E em seu sonho, ele viu seu pai chamando-o. Em seu meio sonho, ele podia se levantar e ir para a água sem perceber o perigo. Quando a água fria o fez recobrar os sentidos, já era tarde demais. A correnteza o havia levado para longe da margem, mas havia outra possibilidade, que era difícil para mim pensar. E se Victor tivesse entrado na água deliberadamente? E se as visões de seu pai não fossem alucinações, mas sua maneira de lidar com algum problema interno que ninguém conhecia? Decidi me aprofundar em seus últimos meses de vida. Uma conversa com o clínico geral de Victor trouxe algumas informações surpreendentes. Descobriu-se que 2 meses antes de sua morte, Victor havia procurado um médico com queixas de dores de cabeça e insônia. O médico o encaminhou para um exame, mas os resultados das análises foram normais. Sugeri que ele consultasse um neurologista, disse o médico, mas ele se recusou. Disse que o problema desapareceria por si só. Muitos de nossos pacientes fazem isso. Eles têm medo de médicos. Essa informação me fez pensar, será que Victor não tinha alguma doença que poderia ter afetado seu comportamento? Um tumor cerebral, por exemplo, pode causar alucinações, mas a autópsia não mostrou nada disso. Embora, como o patologista me explicou, se o tumor fosse muito pequeno, ele poderia não ter sido notado durante um exame de rotina. Galina me confidenciou que Victor falava com frequência sobre a morte nos últimos meses. Não de forma depressiva, mas sim filosófica. Ele costumava dizer que não tinha medo de morrer. Ela me contou que a morte era apenas uma transição para outro estado. Na época, não prestei muita atenção. Achei que era por cansaço. Agora percebo que ele pode ter se preparado. Mas ele estava se preparando para o suicídio? Essa pergunta era a que mais me atormentava, porque se fosse suicídio, toda a história teria um significado diferente. Victor não era mais a vítima de um acidente, mas um homem que havia escolhido conscientemente a morte. E então, sua família teria que conviver com esse conhecimento pelo resto de suas vidas. Decidi examinar mais uma vez a cena do acidente. Junto com o socorrista Andrei Viktorovich Krylov, caminhamos ao longo da margem. Estudamos a correnteza, a profundidade e as características do fundo. Andrei, que participou da busca pelo corpo de Victor, compartilhou suas observações. O lugar é realmente perigoso, disse ele. Mas para um nadador experiente, não é fatal. Se ele não tivesse entrado em pânico, poderia ter saído. E se o homem não tivesse resistido?
Perguntei. Andrei pensou por um momento. Então sim, havia pouca chance. A correnteza é forte, a água é fria. Se você não lutar pela vida, então... Ele não terminou a frase, mas eu entendi. Se Victor realmente quisesse morrer, o rio seria o caminho perfeito. Mas quanto mais eu estudava o caráter de Victor, menos eu acreditava na versão do suicídio. Todos que o conheciam diziam uma coisa: ele era um homem responsável e amoroso. Mesmo que tivesse problemas, ele nunca deixaria a Galina sozinha. Ele se importava demais com ela para magoá-la daquela maneira. Então, voltei à versão da consciência alterada. Talvez Victor estivesse realmente entre o sonho e a realidade quando foi para a água. Talvez ele tenha pensado que estava indo até seu pai, que o estava chamando. Nesse estado, uma pessoa pode realizar ações que parecem lógicas em um sonho, mas desastrosas na realidade. Encontrei apoio para essa teoria em uma conversa com o Dr. Mikhail Andreevich Ivanov, um sonologista, um especialista em distúrbios do sono. Ele me explicou que as pessoas que sofrem de insônia crônica e pesadelos podem entrar em um estado semelhante ao sonambulismo. Uma pessoa pode parecer acordada, até mesmo responder a perguntas, mas na verdade está em um estado alterado de consciência, disse-me o médico. Nesse estado, as ações de uma pessoa são determinadas não pela lógica, mas pelo conteúdo dos sonhos, continuou Ivanov. Se Victor sonhasse que seu pai o estava chamando do outro lado do rio, ele poderia ir até lá sem perceber o perigo real. Para ele não era suicídio, mas um encontro com sua pessoa favorita. Essa versão explicava toda a estranheza dos últimos dias de Victor, e seu desapego, e suas caminhadas noturnas, e por que ele tirava as botas com tanto cuidado antes de entrar na água. Talvez no sonho parecesse natural para seu pai tirar os sapatos antes de entrar na água, mas mesmo essa versão deixou dúvidas. Por que exatamente então? Porque as visões começaram um mês antes de sua morte. Qual poderia ter sido o gatilho para tais mudanças na psique de um homem aparentemente saudável? Encontrei a resposta em uma conversa com Galina, quando ela finalmente decidiu me contar o que vinha escondendo durante todo esse tempo. Um mês antes de sua morte, Victor recebeu uma carta de um amigo do exército de outra cidade. Ele disse que havia encontrado o túmulo do pai de Victor em um antigo cemitério, que estava prestes a ser fechado. O túmulo estava em mau estado, o monumento estava murcho, a cerca estava enferrujada. Um amigo perguntou se Victor queria ir até lá para limpar o túmulo. Vitya estava muito preocupado com essa carta, contou-me Galina. Disse que deveria ter visitado o túmulo do pai antes, que era um filho ruim. Ele planejava sair de férias, mas continuava adiando. E então, descobriu que o túmulo estava em tal estado e ficou completamente chateado. Eu me culpei por ter me esquecido do meu pai. Essa história explica muita coisa. A culpa pela morte do pai pode ter sido o gatilho que desencadeou uma série de pesadelos. A psicologia sabe que conflitos não resolvidos com entes queridos falecidos geralmente se manifestam na forma de sonhos intrusivos. Victor pode ter desejado inconscientemente encontrar seu pai para pedir perdão. Viajei para aquela cidade e encontrei o amigo de Victor, Alexei Nikolaevich Morozov. Ele confirmou que de fato havia escrito a Victor sobre o túmulo. Sabia que ele estava preocupado com seu pai, disse-me Alexei. Eles brigaram antes da morte do velho, e Vitka ficou angustiado por não ter tempo para se reconciliar. Achei que a carta o ajudaria a fazer algo pela memória de seu pai. Descobriu-se que Victor e seu pai, de fato, não haviam se falado nos últimos meses antes da morte do velho. Eles não haviam brigado por nada. O pai queria que o filho o visitasse com mais frequência, e Victor estava ocupado com o trabalho, consertando seu apartamento. Uma situação mundana comum que poderia ter sido facilmente resolvida, mas o pai morreu repentinamente de um ataque cardíaco e a reconciliação não aconteceu. Vitya se culpava pela morte do pai, disse Morozov. Disse que se ele o visitasse com mais frequência, teria percebido os problemas de saúde e o teria persuadido a se tratar. Embora todos nós tenhamos entendido que o ataque cardíaco foi instantâneo, ninguém poderia ter evitado nada. Agora o quadro está mais claro. Victor carregou por toda a vida um sentimento de culpa em relação ao seu pai. A carta de um amigo sobre o túmulo abandonado intensificou esse sentimento ao extremo. Nesse estado, a psique podia falhar e começou a ter sonhos obsessivos sobre o encontro com o pai. Naquela noite fatídica, o desejo subconsciente desse encontro sobrepujou o instinto de autopreservação. Mas isso significava que Victor havia se matado? Eu estava cada vez mais inclinado a pensar que não.
Não foi uma tentativa de suicídio, mas um trágico acidente devido a um apagão temporário. Vitor não queria morrer. Ele queria encontrar seu pai, pedir perdão, afogar a culpa que o atormentava.